Nossa, parece que é Santa Ceia aqui. Primeiro, parabenizar excelentes palestras. O tema foi totalmente tratado e mostrando a complexidade e a importância disso tudo. Talvez começar por aqui. Uma primeira questão que me surge assim, a questão do HMO. É fantástico isso tudo. Tem uma especificidade que você coloca impressionante. Cada pequeno radical naquele açúcar pode determinar um efeito biológico. Aí que eu fico preocupado. Será que não tem uma redundância nisso tudo? Quer dizer, uns restos de estrutura que ficam aí não tem nada a ver? E essa especificidade corresponde a um efeito específico biológico na criança? A segunda questão era saber quanto isso está sendo aproveitado pela indústria de alimentos. Eu sei que alguma coisa já está indo, talvez falte muita coisa. Então, eu deixaria primeiro por aqui para animar um pouco. Professor, com certeza a gente tem aí uma combinação de efeitos ou de resíduos biológicos. Eu não tenho como afirmar. Assim como essa complexidade também da combinação dos fenótipos maternos, né? O que a mãe come, alguns estudos novos estão dizendo em relação à alimentação dela se influencia nessa composição de HMO. Do leite materno a gente sabe que acaba tendo até uma preferência, acaba tendo uma influência. Então, certamente tem alguma influência. Eu acho que não é bem difícil precisar em relação a isso, né? Então não tem um grupo bem grande que eu acho que vale. Tem um professor Lars Bord dos Estados Unidos, ele estuda muito sobre isso. Então tem algumas perguntas que a gente fazia para ele até para tirar dúvida. E eu tenho a minha co-orientadora, ela está nos Estados Unidos em Cincinnati estudando também HMO, e cada vez que a gente traz algum ponto é muito complexo. Os estudos são bem recentes, né, em termos dessa especificidade, né? Em relação à indústria, sua segunda pergunta, a indústria tem investigado, então a indústria ela tem trazido, eu trabalhei em 2 indústrias que trabalharam essas questões de prebióticos inicialmente, e aí começaram a evoluir para a questão dos oligosacarídeos. E hoje, mundialmente falando, não no Brasil hoje você tem 2 moléculas que estão sendo estudadas, que é a 2-FL e a LNNT, e fora já estão alguns estudos 5, 6 HMOs, aí eles acrescentam ciálicos, cializados, o 3-SL, o 6-SL e outros componentes. Mas tem estudos até com 8 moléculas. Obviamente que para a indústria isso encarece muito, né? Então, para ele utilizar como mecanismo. Mas tem eu gosto muito de uma empresa que ela é muito séria em relação à produção da molécula em si, não do produto final, que é a DSM. Eles têm um conteúdo muito interessante. Acesse o site deles e baixe um conteúdo, eles estão lá, inclusive, mostrando as investigações com adultos, como suplemento alimentar. E lá tem algumas investigações, estudos clínicos, quais os desfechos, os achados, que estão bem interessantes. Mas, assim, hoje no Brasil, a Anvisa aprovou somente 2 moléculas e tem que aprovar a segurança individualizada de cada molécula, a segurança das 2 moléculas em combinação, então é bem complexo. Mas fora do Brasil já tem 6 estudos com 6 moléculas e com 8 moléculas em andamento. Tem suplemento também. Essa própria DSM, Dupont também produz, tem suplemento que, inclusive, estão usando com adultos. Obrigado. Sim, pode fazer. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Desculpa. Não tem problema. Parabéns a todos. Eu tenho 2 perguntas, uma para cada professor. Primeiro para a Tamara, parabéns. Não, então tudo bem. Depois eu pergunto nos bastidores. Tamara, parabéns. Eu achei sensacional e a gente estava até brincando aqui, né, que as mães que amamentam ficam doidas aí quando escutam, né, algo sobre isso. Eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que você acabou esclarecendo. Mas era assim, existe, né, alguma associação quando a criança ela utiliza o leite materno e a fórmula junto, assim, tem algum impacto na ação, né, dos HMOs no intestino? Tem algum estudo que você tenha visto que demonstrou algum impacto nesse sentido? Não vi. Uma, porque a intenção da indústria é tentar mimetizar, né? Chegar mais próximo. Mas a composição e a complexidade do leite materno não tem como. Eu até tenho medo quando a gente vai falar alguma coisa disso, eu evito, até na minha mídia social eu não falo, por causa exatamente das mães, ficam enlouquecidas. Aí a gente encontra um grupo de blogueiros que vão lá passar informações que a gente fica assim, né? Os blogueiros nutricionais, eu fico alucinada. Então eu tenho muito medo. Porque as que não puderam amamentar, pode se sentir inferiorizadas. Olha, então meu filho não recebeu HMO? Não, mas teve outras fontes, a gente teve prebiótico, então, assim, isso é mais complexo. Mas essa é a ideia, né? Evoluir para isso.
E, desculpa, só para finalizar, até que, enquanto, por exemplo, a mãe estiver amamentando, ela está fornecendo HMO no leite materno. Ela está fornecendo HMO. A quantidade realmente diminui e em relação ao tempo e a composição também. Então, a gente tem uma diminuída de 2 FL, aumento de outros, então diminui um pouco, mas ele está recebendo. Obrigada. A pergunta para o outro professor, você falou que tinha 2. Era para o professor aqui, que falou sobre saúde mental, que é o Dr. Marcos. O senhor falou muito a respeito da mudança, né, do estilo de vida e associação, né, do tratamento, né, das doenças mentais com dieta, exercício físico, exercícios cognitivos. Eu queria só uma dúvida de prática mesmo. Na sua prática, existe esse acompanhamento integrado com profissional nutricionista, educador físico ou fisioterapeuta para esses pacientes? Eles aceitam bem esse tratamento? Então, essa é uma ótima pergunta. Bom, primeiro, assim, na minha prática existe, mas também porque eu trabalho com um público elitizado, né? Não é generalizável para a realidade do país, onde esses recursos são absolutamente escassos, mas tem uma questão de resistência, né? As pessoas os pacientes ainda subestimam muito. Eu acho que é perfumaria, quando o médico fala de nutrição, esporte, fala, tá bom, eu vou fazer, né? Mas é sempre a prioridade é muito mais a estética do que propriamente entender e, né, compreender que aquilo vai realmente ter um efeito terapêutico na saúde mental mesmo, né? Tá mudando, mas ainda tem muita resistência e as pessoas subestimam muito o impacto, na minha opinião. Obrigada a todos pelas palestras, sempre muito boas, né? Eu tenho 3 perguntas, vou escolher só uma. Eu acho o seguinte, depois, se tiver mais perguntas, por favor, abordem os palestrantes no corredor, porque eu sei que tem muitas perguntas, mas é que não temos tempo. Eles não têm direito a almoço, não, né? Não, eles podem responder. Almoçando, eles podem responder. Tá bom. Eu queria perguntar para a doutora Rosana sobre a questão dos 2 estudos clínicos com di ou tripeptídeos, né? A obtenção desses peptídeos ele é através de hidrólise da caseína? Como que é a obtenção? Ou se a gente está considerando síntese? Qual é a origem dos peptídeos que estão sendo... Porque os 2 são lácteos, né? Sim, exato. Sim, foi o proveniente de hidrólise, a princípio, e uma purificação. Mas acredito que a questão, como as moléculas foram isoladas, elas foram purificadas, acredito que uma possível síntese possa ser realizada também. Certo. E agora eu queria te fazer uma sugestão. Por favor. Lá depois que você apresenta os 2 estudos, é porque eu trabalho com leite, depois que você apresenta os 2 estudos com lácteos, aí você põe uma foto que não tem um copo de leite. Tem abacate, fruta, banana. Coloca um copo de leite, porque são esses peptídeos bioativos da própria digestão do lácteo que tem todo o seu papel, né? E nós estamos trabalhando aqui para isolá-los, para colocar numa cápsula, né? E aí fazer a ingestão isolada. E a gente trata isso como engenharia reversa, né? A gente está no design de produtos para processamento, você está usando esse conceito da engenharia. Desculpa, não reparei, mas então eu sou fã. Coloca um pode leitinho deixar lá, tá bom? Eu vou deixar as outras 2 para depois aí, em alguma oportunidade. Perfeito. Obrigada. Inclusive, eu trabalho com o Amaranto também, acho que ele não estava lá, mas eu vou melhorar na próxima. Obrigada. Bom dia, parabéns a todos. Eu sou Gláucia, nutricionista, gerontóloga lá de Caraguatatuba. Estou amando estar aqui. Vou fazer uma pergunta para a professora Elizabeth, assim fica um pouquinho para cada um. E depois eu pergunto para a professora Rosana nos bastidores. Em relação ao café, professora, que a senhora comentou, né? Vamos tomar café. Estou aqui. Que são os 240 ml e tal. Em relação, eu sempre escutei falar em relação à goma arábica, por causa dos ácidos oleicos, de ter um efeito benéfico maior, né? E na sua apresentação você cita o café como um todo. Procede ainda essa informação de ser a qualidade do café, manter o grão arábico em relação a... O arábico ele é melhor seria... do que o robusta. Sim. Porque em função dessa questão da depressão, tudo, porque meus idosos... Café com leite, café o tempo todo, né? Então, se eu posso manter o leite, você vai aguardar para a próxima que a gente puder falar. Que a gente vai ter. Mas então eu posso priorizar sobre tomar café com leite. Eu posso priorizar o grão arábico, então, que vai ser sempre mantém essa fonte mantém viva. O robusta normalmente ele é mais usado para fazer o café solúvel. Então, o robusta. Tá ok. Obrigada, professora. Imagina. Excelente.
Mais alguma pergunta aí no fundo, pessoal? No fundo. Bom, então eu vou passar aqui para o professor Franco. O professor Franco vai fazer uma perguntinha e vai encerrar. Tá bom? Muito obrigada. Encerrar agora, né? A partir da manhã. Não, então, rapidamente, doutor Mário. Tem muita coisa aí nas bancas de jornal, para o estresse, para a ansiedade. Cada um tem o teu vizinho, tem umas dicas. Está cheio de coisa por aí. E uma delas é a melatonina. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse uso da melatonina que está sendo feito mais ou menos para tudo. É para o sono, mas também para a ansiedade. O que é que provoca a insônia, a ansiedade, ou o ritmo biológico alterado? Essa é uma questão. Mas a questão mais geral, onde essa pergunta está inserida, é justamente isso. Será que a população, como é que nós vamos explicar isso tudo para a nossa população? Dos HMO, tem que entender aquilo. A biodiversidade dos flavonoides chega no teu cérebro, por isso você vai ficar mais... Tua memória vai melhorar. Como é que eu vou escrever isso no rótulo do meu produto? Será que nós vamos partir para a dieta ou vamos partir para os suplementos, ou tem espaço para os dois? Eu deixo essa segunda questão para a gente discutir no almoço e conversar e fazer um brainstorm. A primeira está inserida, é um pouco mais objetiva, né? Eu gostaria... Acho que é uma ótima pergunta, professor, mas é sempre importante lembrar que, ao contrário do que a população pensa, a melatonina não é um indutor do sono, é um hormônio, né, um regulador de ritmo circadiano, como você bem colocou. E a molécula da melatonina, por si só, ela também tem propriedades antioxidantes, né? Já vi alguns autores falarem que é o antioxidante mais potente da natureza. Mas o fato é que a nossa vida, principalmente urbana, com luminosidade, né, a questão das telas, prejudica muito a produção natural da melatonina, porque isso tem vários estímulos inibitórios e que impactam o nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico. Além disso, eu acho que existem vários transtornos do sono, alguns deles são os transtornos do ritmo circadiano, que tem a ver com os cronotipos, que eu acho que são muito mal diagnosticados, também subdiagnosticados. Então, eu acho que no final das contas as pessoas acabam, a melatonina ela acaba se tornando conveniente, porque ela é uma molécula segura, a gente pode falar que é uma molécula segura, melhor do que Zolpidem, na minha opinião, né? E assim, a pessoa ela faz um atalho à higiene do sono, né? Então, assim, tem péssimos hábitos do sono, né? Ficar lá na tela até tarde, tá bom, toma melatonina, né? O quanto isso é saudável, não é saudável. Eu digo, a molécula da melatonina é segura, acho que a gente tem dados para falar que é segura, mas eu digo, o quanto a melatonina, ela substitui, acho que um pouco até uma analogia com a pergunta que você falou, quanto a gente consegue, né, o quanto os suplementos vão substituir a alimentação, a matriz alimentar, o quanto a melatonina substitui a higiene do sono. Eu desconheço estudos que respondam essa pergunta, acho que é o tempo que vai dizer. Bom, quer que eu fale? Não, eu acho que encerrar... Não vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar a partir da manhã. A idade dá certas prerrogativas. Desculpa. Não, tô vendo, alguém falou aqui que a gente começou dizendo que precisava de nitrogênio, vezes 6,2, a proteína, depois alguém descobriu. Aí tinha aminoácidos. Bom, mas precisa dar os essenciais. A criança tem aminoácidos essenciais que vão além, são essenciais, não são? As várias vitaminas, agora vem a composição de ácidos, esses oligosacarídeos, etc. E a coisa vai ficando complicada. A Elizabeth mostrou bem, os flavonoides, vários flavonoides, peptídeos bioativos. Não é que é meia dúzia, são 2 ou 3, são centenas. O homem evoluiu ingerindo centenas e centenas de compostos. Alguns a gente conhece, que são nutrientes, causam deficiências, etc. Mas outros não causam deficiências claramente, ou talvez nenhuma. Mas, aparentemente, ajudam e participam de um mecanismo homeostático no organismo e de controle holístico de tudo isso. E a gente tem que começar a estudar isso agora.
Tem gente aí começando a estudar os flavonoides aí da Elizabeth, estudos metabolômicos. Então, ele passa lá no aparelho e descobre 200 compostos. Será que esses 200 compostos todos têm importância ou não têm? Possivelmente muitos deles têm e nós não sabemos ainda que temos. Então, há grandes desafios na nossa área e eu espero que os responsáveis pelos fundos das pesquisas entendam isso bastante bem. A hora que a gente pede um espectrômetro de massa, pede dinheiro para fazer um ensaio clínico, a gente precisa estar sempre aí junto e explicar para a sociedade, para os pacientes, a pesquisa, de onde vem o conhecimento e que a gente precisa de apoio forte na pesquisa nas instituições. Obrigado. Vamos voltar às 2h, pode ser? Almoçar rapidinho? Não, acho que é depois das... Temos aqui uma polêmica sobre... Estou certo? Obrigado. Desculpe, gente. Então, a fase das perguntas. Eu pediria que os 3 últimos palestrantes subissem aqui. Tem cadeira para os 3. Cíntia, Marcos, cadê a Daniela? Dani está lá no fundo, está chegando. Temos microfones. Muito bem. Então, perguntas. Vamos lá, já tem uma. Professora Silvia, Quero ver se está funcionando. Professora Silvia, eu ia até comentar, Silvia. Dada a experiência da Silvia, vários livros sobre biodisponibilidade de vitaminas, de minerais, trabalhos com selênio, orientadora de muitos de vocês aqui, eu tenho certeza. Eu queria que a Silvia, não tem mais cadeira, Silvia, mas daí você participasse aqui nesse debate intensamente, ajudando a responder as perguntas. Eu ajudo. Obrigado, então, Silvia. Eu gostei muito de todas, né? Eu acho que vocês foram muito bem, meninas, né? Eu só tenho uma questão aqui, né? A última, que eu me assustei com aquela quantidade de zinco que você colocou, né? 25 a 200 miligramas não existe, pelo amor de Deus, que ninguém use isso, né? Primeiro porque a recomendação é de 15 miligramas, né? Então você vai dar 200, o cobre vai para a cucuia, né? Infelizmente não vai ter como aproveitar o cobre de uma dieta que você dê 200 miligramas. Então eu acho um absurdo esse tipo de trabalho, né, em que colocam megadoses nesse nível. Então, é uma preocupação. E por que eu falei uma castanha? Né? Porque, na verdade, a gente analisou no laboratório várias. Né? Se você falar assim, você comprou uma castanha aqui em São Paulo, e essa castanha tem por volta de 14 miligramas por grama, você pensaria assim, bom, já estaria dentro da recomendação. Agora, se você pegar uma da Amazonas, que tem quase 1000 miligramas, tem algumas que tem até 1000 miligramas por grama de castanha, você tem, assim, o upper limit, né? Então, nunca mais que uma. E, assim, eu tenho recomendado até uma a cada 2 dias, se for do Amazonas, uma a cada
por semana, porque a gente sabe que o selênio é tóxico, né? Então, eu acho que é importante ter isso em mente quando se faz uma recomendação. Era isso. Parabéns para todos, parabéns para o Dr. Márcio. Eu achei muito interessante a colocação do canabiol. Parabéns a todos. Obrigado, Silvia. Pessoal, tem mais alguém lá no fundo? Bom, enquanto vocês pensam, eu coloco uma questão aqui, aproveito, o pessoal está pensando, o Hélio está pensando, eu estou vendo que ele está aí. Falar do folato, Hélio, agora o folato. Mas a questão era um pouco... A gente tem muitos multivitamínicos, né? Então, a gente tem cápsulas com tudo junto, ou tem conjuntos de vitamina B que são vendidos, ou conjuntos de lipossolúveis. Será que isso é bom? Quer dizer, está fazendo de fato um efeito bom? Ou pode haver interações nesses multivitamínicos, como vocês estão colocando, que o benefício de um não é tão grande como o benefício se ele tivesse em conjunto, isolado? A biodisponibilidade, será que é a mesma desses multivitamínicos em conjunto, como suplementos, sem a matriz alimentar? Nós estamos transferindo resultados de um lado para outro. Será que a gente está considerando isso tudo? Ou a gente deve se preocupar em discutir essas questões e resolver os problemas se existirem aí? Eu coloco a pergunta aí para os minerais e para as vitaminas. Né? Canabidiol. Ainda não temos cápsulas claras assim, desse jeito. Né? Mas... Eu vou dar a visão que eu tenho. Né? Tem muito poucos trabalhos na literatura, mas tem um que avaliou. Ele pegou um suplemento comercial que tinha tudo, de A a zinco, e avaliou a absorção de vários deles, não todos, mas ele escolheu lá 8 micronutrientes, e ele mostrou, ele usou 4 doses, não foi só uma dose, foram 4, inteiro ou macerado, né? Metade dos micronutrientes absorveu, outra metade não, mesmo tendo 4 doses ali, né? Então não absorveu, que eu lembro de cor, zinco, ferro não absorveu, B12 também não, são geralmente os mais críticos. Absorveu vitamina C e algumas vitaminas do complexo B só. Então, eu entendo que a absorção é limitada, né, e que podem ter interações ruins, porque, por exemplo, uma combinação super comum é ferro com vitamina C. Né, só que aí a vitamina C reduz o ferro e ele gera radicais livres no próprio suplemento. Tem 2 estudos que avaliaram isso, 2 in vitro e 1 in vivo. E essa é uma combinação super comum. Né? Quando a gente vê suplemento pronto, a maioria tem ferro e vitamina C, porque pensa no mecanismo que, bom, de alimento é bom. Você pega, né, o ferro inorgânico dos vegetais, um suco de laranja junto, aumenta a absorção, só que é diferente na matriz alimentar, que você tem vários outros antioxidantes ali, isso isolado, né? Quando você isola a vitamina C, isola, coloca numa cápsula. Então, os poucos estudos que eu vi não foram bons. E a terceira preocupação que eu tenho é em relação à forma química. Né? Porque, por exemplo, o folato, que é o termo genérico para várias formas, normalmente no suplemento pronto, um ou outro já mudou um pouquinho, principalmente em relação à gestante, eles colocam ácido fólico e não metilfolato, e às vezes doses muito altas. Então, se a pessoa já tem um consumo alto, pode gerar ácido fólico não metabolizado, se a pessoa tem o polimorfismo, não consegue converter. Então, eu gosto, é um caminho mais longo, mas de avaliar tudo que eu tiver de exame laboratorial e manipular, porque aí você consegue colocar só o que precisa, separar o que não deve colocar junto, a forma química que você acha melhor, e avaliar a resposta daquele paciente. Claro que isso não é algo viável, né, do ponto de vista populacional, mas na clínica é o que a gente consegue fazer, porque eu sempre fico com receio do pronto, né, por causa dessas questões. Né. Usar a nutrição individualizada aí e seguir. Era outra pergunta, mas eu vou esperar ela responder. Bom, a nossa legislação ela vai mudando de acordo com que as coisas vão acontecendo. Então, o consumo de suplementos alimentares, né, essa fórmula que tem hoje, foi baseada em estudos antigos. Então, assim, os estudos de ácido fólico são bem recentes. Esses estudos de suplementação de minerais também são todos de 2 anos atrás. Então, é óbvio que acho que no futuro a legislação vai ter que ser adequada para essas novas novidades, principalmente em relação à interação dos nutrientes juntos em uma cápsula, o quanto que é viável. Do ponto de vista de prescrição,
realmente o ideal é que as pessoas, apesar de os suplementos alimentares serem seguros para consumo, sem prescrição médica, o ideal é procurar um profissional da saúde, né, principalmente um nutricionista, para avaliar em que estágio que a pessoa está. Por exemplo, nos estudos de minerais e saúde mental, o nível sérico de alguns minerais é muito baixo. Então, acho que abriu essa janela de dosagem alta. Mas, se você consome, né, alimentos de origem animal, porque uma coisa que eu tenho visto muito no consultório é pessoas que excluíram a carne, ou principalmente a carne vermelha, que é fonte de complexo B, de zinco, de ferro, excluíram porque ouviram em algum lugar na internet que carne vermelha faz mal, aumenta o risco de morte por todas as causas. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, não, mas você consome carne? Você consome quantas vezes? Não consumo de jeito nenhum. Não consumo de jeito nenhum, faz mal e tudo mais. Então, tem também... A gente comentou aqui desde de manhã que algumas evidências clínicas, algumas evidências científicas vão para as redes sociais distorcidas, né? Então, a gente tem que ter cuidado também nessa questão e ficar sempre avaliando o que o paciente está fazendo, o que o exame bioquímico diz e o que tem disponível no mercado. Eu acho que, no futuro, a tendência é ter essa prescrição individualizada, até para perfil genético, se a pessoa... Porque hoje em dia já tem exames disponíveis. Tem gente que não metaboliza vitamina do complexo B, tem gente que não tem defesa antioxidante, que não consegue fazer essas reações antioxidantes, não consegue ter proteção antioxidante. Então, para cada caso, vai ser um caso. Mas eu acho que não sou tão assim, eu acho que não vai ser tão longe, mas também... para o ponto de vista de política pública, ainda vai demorar um pouco ainda. Mas quem sabe vai vir junto com a cápsula de canabinoide. Que assusta um pouco é o SUS, né? Mas o professor Hélio tinha... É um pouquinho só de ácido fólico. A grande discussão é entre as gestantes, tá certo? Quer dizer, para você diminuir a lesão do tubo neural. A primeira coisa é que as mulheres não sabem quando fica grávida. Essa é a primeira coisa, porque só vai funcionar no período pré-gestacional, né? 30 dias antes, 30 dias depois. Depois, aí a lesão do tubo neural, se ela ocorreu, vai ser irreversível. Bom, então esse programa de fortificação, ele é mais de 100 países que acontece, né? Então tem muita discussão em relação ao nível que deve ser feito. Então varia em alguns países. Por exemplo, no Chile, eles comem muito mais pão e farinha do que aqui. Então lá é mais problemático. Então aí tem os efeitos colaterais. Está descrito um neoplasia de cólon, né, que é um evento significativo aí, importante nos casos que você tem ingestão excessiva. Tem é possível aumento da frequência de gestação gemelar. Também é descrito, então, quem quer gêmeos e quem não quer, não sei. Né? E também tem uma interferência com o metabolismo da vitamina B12. Né? Os dois têm uma liberação de um radical metil para você fazer a síntese de DNA. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina B12, o ácido fólico não serve. Tá certo? Quando você tem a deficiência de ácido fólico, talvez a B12 dê certo. Mas no caso contrário, se o indivíduo tem uma deficiência de B12 e tem uma lesão neurológica, se você der o ácido fólico, você só vai piorar a lesão neurológica. Então, isso precisa ter em mente quem é que vai prescrever, quem é que não vai prescrever. Né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, em relação a canabidioides, eu confesso, Janete, que eu fiquei meio zonzo com tanta informação que eu não sabia.
e continuo não sabendo, que é um espectro que você mostrou que é muito além do que eu imaginava em relação a esse efeitos, né, de controle do estresse, né, que eu acho que pouca gente sabe isso, né? Então é realmente importante disseminar esse tipo de coisa, porque tem aquele vamos dizer, aquele dogma, é uma droga, né, tem que ser uma discussão enorme se tem que legalizar ou não, né? Mas os efeitos de... Lá em Ribeirão Preto tem um grupo muito interessante que faz um estudo de anticonvulsivante, né? E tem resultados muito interessantes. Mas tem sempre aquela coisa de que tem uma censura misturada com isso, né? Então, esse espectro que você mostrou, para mim, ele é assim fascinante. Parabéns. Obrigado. Eu quando comecei a estudar, ainda hoje, toda vez que eu vou preparar aula, eu tenho, apesar de ser um tema que eu falo com frequência, eu procuro sempre atualizar. Eu fico zonzo ainda hoje também, porque é muita coisa. Esse é o tipo de situação que eu acho que a inteligência artificial pode nos ajudar, porque é uma miríade de receptores, ligantes, esse sistema, né, dos lipídios bioativos derivados dos ácidos graxos da nossa alimentação. Isso é algo que eu acho que a gente carece de um modelo coeso de como tudo isso age no corpo e da influência da alimentação. Claramente a alimentação, os padrões alimentares modulam o sistema endocannabinoide, mas a gente não tem um sistema coeso de como isso funciona e claramente é muito importante. Posso adicionar uma pergunta ao Hélio? A gente fala muito desse craving dos alimentos, chocolate, café, doce, você se liga naquilo e corre que é uma coisa que vicia, você gera uma dependência, addiction. Essa palavra cada vez é mais usada a respeito de certo grupo de alimentos que te daria essa addiction. Eu pergunto, tem a ver com esse sistema? Isso tudo existe? Como é que é com relação a essa adição a certos alimentos? É um dos sistemas envolvidos, né? Tanto é que a gente teve já lá no começo dos anos 2000, né, um medicamento que era o Rimonabant, que era um agonista inverso de receptor CB1, que era muito eficaz para a síndrome metabólica, só que as pessoas surtavam, né? Porque é tipo você pôr uma marcha ré no receptor CB1, né? Então, assim, é muito eficaz para reverter todo esse shift metabólico em direção de estocar energia, mas em compensação o impacto na neurotransmissão, as pessoas tinham um surto psicótico, ideação suicida aguda, e foi descontinuado depois de pouco tempo de mercado por conta disso. Mas, sem dúvida, é um dos sistemas que regula comportamento alimentar e sistema de recompensa. O sistema endocannabinoide ele regula muito a liberação de dopamina, certamente de dopamina no núcleo accumbens, de opiáceos, de opiáceos endógenos eu não tenho certeza, mas dopamina, sem dúvida, o sistema endocannabinoide é um grande regulador de liberação de dopamina e de peptídeos orexígenos ou anorexígenos, né, no hipotálamo. Inclusive, agora começam as revisões sistemáticas de meta-análise. Não sei quanto é meta-análise, porque não tem tanto resultado assim. Na hora que limpa, sobra uma para fazer a meta-análise, mas dando conta que certos grupos de alimentos seriam viciantes e começa-se a comparar com a cocaína. Daí a narrativa vai ficando exagerada, né? Eu tenho alguns vícios. Te ouvir. Mas olha, tem um estudo que saiu recentemente que estima... Assim, tem toda uma discussão em relação aos aditivos, os saborizantes, e até saiu um artigo recentemente sugerindo aí que... eu não me lembro agora a porcentagem... Sei que era 12%, acho que era 12% dos adultos e 14% das crianças tinham um padrão de adição a ultraprocessados. Não, mas recentemente eu vi um artigo que esse termo adição está relacionado com um transtorno comportamental, então, transtorno alimentar, né? Então, pacientes que são obesos e que têm compulsão alimentar,
eles têm o cérebro diferente. E aí o funcionamento do cérebro deles o alimento, alguns alimentos têm essa característica de adição igual à cocaína. Então, o cérebro dele, a área que clareia lá no cérebro, quando eles estão com vontade de comer um determinado alimento, ou chocolate, ou, né, açúcar e tal, o cérebro ele acende igual um viciado em cocaína. Aí eles usam esse mesmo termo. Mas isso são portadores de compulsão alimentar obesos, né? Então, nem todo obeso tem transtorno de compulsão alimentar e nem todo pessoa que tem compulsão alimentar também vai ter essa adição. Então, só que as pessoas extrapolam os termos e botam ultraprocessado no meio. Gera-se uma narrativa, né? A questão é que esses processos de adição, muitas vezes eles não são conscientes ou a pessoa não percebe. Eu vou citar aqui uma situação que pode parecer polêmica, mas nas neurociências isso é muito bem definido do ponto de vista circuitaria cerebral. Dor crônica, os grupos que mais estudam dor crônica observam um padrão de ativação cerebral igual a adição. Muitos especialistas em dor crônica, eles conceitualizam a dor crônica, o indivíduo está viciado em sentir dor. Você começa a ter uma ativação concomitante do córtex somatosensorial primário com o sistema de recompensa, né, o qual a pessoa não tem consciência e não percebe. Então, como isso, se a gente extrapolar, né, assim, tem todo um espectro, né, que não é algo que a pessoa às vezes consiga relatar mesmo, nossa, perdi o controle, né? Muito bem, gente, muito obrigado. A discussão foi excelente, as perguntas todas. Agora eu vou passar a palavra para a Flávia aqui, porque ela vai dar as coordenadas do próximo momento. Muito obrigado, gente.